Oi, pessoal. Bem-vindos aqui a esse bate-papo. Não vou nem considerar uma aula, não, porque não é uma aula, né? Vamos bater um papo a respeito de leitura, de que a leitura nos proporciona, quais são as vantagens de ser um leitor, né? De se tornar quem sabe, um leitor voraz. E eu vou mostrar aqui alguns dos benefícios que transformam a nossa vida, tá? Inicialmente, eu quero colocar aqui a visão geral do que a gente vai falar. Eu vou me apresentar, vou falar um pouco da importância da leitura, dos benefícios reais que a leitura traz, os tipos de leitura e vou falar um pouco de foco. Se der tempo aqui, eu não sei quem estava na aula, se alguém estava na aula da semana passada, que eu falei sobre as diferenças das ferramentas de Kindle, de ler o livro através do Kindle, do livro físico e do audiobook. Se a gente tiver tempo e vocês tiverem interesse, se o pessoal que estiver aqui for um pessoal novo, a gente fala um pouquinho sobre isso também, tá? E eu coloco aqui as vantagens e desvantagens de cada uma dessas opções que a gente tem hoje em dia no mercado. Então, vamos lá. Eu nasci em Brasília, sou formada em administração de empresas e pós-graduada em marketing. Até 2009, eu trabalhava no Brasil, morava no Brasil, trabalhava na área de comércio exterior. E em 2009, em janeiro de 2009, meu marido foi transferido para o exterior e eu tive que me reinventar nessa época, né? Então, eu comecei a desenvolver habilidades na fotografia, que já era uma coisa que eu gostava, e comecei a escrever. E em 2010, eu comecei a escrever o meu primeiro romance, que é esse Súplica em Olhos Mortos, que foi lançado, na verdade, porque por uma série de razões eu fui deixando para depois, e ele foi lançado efetivamente em 2013. Esse ano, no início do ano, eu lancei a continuação de Súplica em Olhos Mortos, o livro Vestígios, que é o segundo livro da saga de Bettina Setzer. É o nome da saga, que vão ser um total de 3 livros. Eu já estou trabalhando no terceiro. Então, eu sou romancista e sou autora também, porque além de romances, eu também escrevo contos e crônicas, e isso é um trabalho que eu faço semanalmente em minhas redes sociais, ok? Bom, a primeira coisa que eu quero colocar aqui para vocês é que os livros não mudam o mundo. Quem muda o mundo são as pessoas. Os livros mudam as pessoas. E isso é fato, ok? Quanto mais você lê e mais conhecimento você tem, mais mudanças isso gera para a sua vida. Em termos profissionais, pessoais, de todos os lados. E por que eu falo isso? Porque esse livro em especial, Milagre da Manhã, foi o livro que mudou a minha maneira de encarar os meus objetivos e a minha vida. A Maria, eu vi que na semana passada ela fez uma live na Microlins falando sobre esse livro, né? E o poder que ele realmente tem. Aqui eu deixo o link do livro, se vocês quiserem dar copiar esse link. Esse é um vídeo do YouTube, de um canal do YouTube chamado Ilustradamente, que ele faz a ilustração, exatamente essa ilustração que tem aí, com esses 6 quadrinhos. Ele dá o passo a passo do que é esse Milagre da Manhã. E esse livro transformou a minha vida, por quê? Porque a partir do momento que eu tive conhecimento desse conteúdo, eu realmente transformei a minha maneira, as minhas manhãs e o meu foco, os meus objetivos, e me tornei a autora que eu sou, né? Então, aplicando essas 6 atividades aí matinais, antes de começar o dia, isso realmente funciona. Quem tiver interesse em ver esse vídeo, o ideal seria ler o livro, mas se você não tem interesse de ler o livro, que você veja esse vídeo, porque realmente ele é transformador. E assim como esse livro foi transformador na minha vida, existem outras centenas de livros disponíveis no mercado que
um deles pode transformar a vida de vocês, né? Não necessariamente tem que ser esse também. Bom, qual é a importância da leitura, afinal? Né? Por que a leitura é tão... se fala tanto de que a gente precisa ler, que precisa criar o hábito? Porque a leitura transforma a pessoa num crítico, né? Essa passagem aí do Mário Vargas Llosa é super interessante, porque fala: um público comprometido com a leitura é crítico, é rebelde, inquieto, pouco manipulável, não crê em lemas que alguns fazem passar por ideias. A gente tem uma série de acontecimentos históricos aí, inclusive na Segunda Guerra Mundial, até vou botar um slide aqui, que eles queimavam livros. Por que um governo ditatorial, tanto de um lado para a esquerda ou para a direita, a primeira coisa que eles fazem é tirar o investimento em cultura, desincentivar esse tipo de hábito, né? E na Segunda Guerra Mundial, essa é uma foto da Segunda Guerra, que eles queimavam livros em praças públicas, eles recolhiam, eles apreendiam. Por quê? Porque o livro deixa a pessoa culta, o livro dá conhecimento. E uma pessoa com conhecimento, ela é questionadora, principalmente com o governo, né? Então, o livro te dá, o conhecimento te dá essa capacidade de questionar se as coisas são boas ou ruins, né? Te dá um background, o conhecimento necessário para que você tenha a sua própria opinião, né? E você possa correr atrás daquilo que você acha certo. Então, esse é um principal benefício, é o conhecimento, tá? Vamos falar um pouquinho de benefícios assim reais que o livro traz, tá? Ele traz uma série de benefícios físicos. Está comprovado que você manter a mente exercitando, e o livro é uma forma de exercitar a mente, ela previne doenças como Alzheimer e outros tipos de demência. Textos complexos que estão um pouquinho acima do seu grau de entendimento faz com que o seu cérebro se estimule e se torne mais elástico, porque você tem que buscar palavras novas, você vai buscar novos conhecimentos, você passa a utilizar essas palavras que você não conhecia no seu dia a dia. Então, isso aumenta a sua capacidade de vocabulário gramatical. E o cérebro ele funciona como um elástico. Quanto mais você exercita, mais elástico ele fica, tá? Ele aumenta a expectativa de vida. Isso aqui está em vermelho porque aqui tem uma... Bom, não tem. Na verdade, ele deveria ter. Eu não botei aqui o link. Mas existe no slide, no próximo slide eu vou mostrar. Existem estudos que comprovam isso. Vou botar no próximo slide. A expectativa de vida. Isso é um estudo realizado pela Universidade de Yale, publicado em 2016, que relaciona a leitura com a expectativa de vida. Eles fizeram um estudo com 3.500 pessoas que leem, além de jornais e revistas, tá? Porque eles consideram que os jornais e revistas não fazem esse tipo de efeito na vida da pessoa. Mas aqui o link, esse link vai para o estudo, né? Leva isso para essa informação. Quem quiser checar. Isso aqui está comprovado que isso aumenta a expectativa de vida da pessoa. Melhora o desenvolvimento cognitivo, porque tudo que é relacionado ao desenvolvimento do conhecimento, você tem mais capacidade técnicas de relacionamento, de aprendizado. Então, isso tudo é benefício em função da leitura. Além disso, a gente está falando de que aumenta a saúde e a qualidade de vida. Por quê? Relaxa. Se você lê um livro, não sei se as pessoas que estão assistindo isso têm o hábito de ler, né? E uma coisa que eu falo muito é a respeito da leitura relaxante também. A gente não deve ficar preso só em leituras técnicas e a gente vai falar isso um pouquinho mais à frente.
a gente deve também se forçar a ler livros que relaxam, né? O livro, a leitura, ela promove a felicidade. Isso é um outro estudo também que foi realizado pela Universidade de Liverpool e foi publicado em 2015 e que comprova que 30 minutos de leituras semanais melhoram a qualidade de vida. Isso é real, gente. Leitores assíduos têm 21% menos de chance de desenvolver depressão e 10% mais de chance de aumento de autoestima, porque você se sente bem. Você passa, quando você conhece de algum determinado assunto, você consegue passar aquela informação, você tem a sensação de que você está melhorando, que você está desenvolvendo uma aptidão nova, né? Uma habilidade nova. Então, isso aumenta a sua autoestima também. Opa, saí. Então, a leitura ela inibe doenças emocionais como ansiedade e depressão, tá? Eu acho que já teve uma live também sobre isso com a Maria, que eu me lembro. A leitura traz benefícios sociais, né, de sociedade, de viver em sociedade. Por quê? Porque ela aumenta o nível de tolerância. Quanto mais você conhece sobre um assunto, o que é, na verdade, a intolerância? A intolerância é a falta de conhecimento daquilo, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de intolerância a homossexuais, as pessoas têm medo da convivência, né? Tem medo do que isso pode gerar. Mas a partir do momento que você estuda, você perde esse medo e você tem mais tolerância para qualquer assunto, em qualquer área da sociedade, né? Humaniza mais as pessoas, ela aumenta a empatia, porque você consegue se colocar no lugar de outras pessoas, né? Você, dependendo do livro, obviamente, você está falando aí de livros que geram esse tipo de benefícios. E uma sociedade mais culta tende a ser uma sociedade mais evoluída. Isso está provado. Os países mais evoluídos do mundo são países onde a taxa de leitores é bastante alta, né? A gente está falando aí do norte da Europa, os países escandinavos, eles são os países mais desenvolvidos do mundo e a taxa de leitura deles de leitores é muito alta. Além de benefícios pessoais, né? Porque alavanca o desejo de concluir sonhos, né? A gente se motiva muito com livros motivacionais e a gente consegue visualizar que aquilo é possível, que aquilo é real e você acaba levando o seu planejamento, o seu sonho adiante. Ela te empodera. É como se você, por exemplo, fazendo uma analogia, é como se você, sem ter conhecimento, sem ler, você é um soldado, por exemplo, de uma guerra da Idade Média, né? O livro ele vai te dando ferramentas, vai te dando munição. Então, você lê um livro, é como se você colocasse um capacete. Você lê um livro, é como se você colocasse uma armadura no tórax. Um outro livro é como se fosse uma arma, uma espada. Então, você se prepara para enfrentar a sua guerra pessoal, a sua vida, né? Então, o livro te empodera nesse sentido. E gera novas oportunidades, ela abre portas, né? Porque a partir do momento que você tem mais conhecimento, você tem condições de conversar de igual para igual com pessoas que estão relacionadas naquele determinado assunto. Eu friso muito esse exemplo, já falei isso na live que eu fiz com a Maria, falei isso na aula da semana passada, que é um exemplo muito bacana da série Friends. Aqui eu não sei se vocês curtem Friends, se assistiram Friends, mas tem um personagem do Friends, que é o Joey, que ele é o mais, dos 6 amigos, ele é o mais lerdinho, assim, que tem menos capacidade intelectual.
e um dia ele se depara com um vendedor de enciclopédias em casa, né? O cara bate na porta dele, ele atende, ele só tem dinheiro para comprar um livro. E ele acaba comprando o livro com a letra V. Não sei se vocês são da época da enciclopédia, mas as enciclopédias cada livro era uma letra diferente, né? Então ele compra o livro da letra V. E aí ele estuda aquele livro e passa a conhecer todos os assuntos relacionados a palavras com letra V. E aí ele começa a puxar assunto com os amigos, só de letra V, só de letra V. E aí ele sabe tudo, né? Ele passa conhecimento, ele passa credibilidade no que ele está dizendo, mas aí um amigo puxa um outro assunto que fala de saúde, por exemplo, ele já perde toda a expertise dele, né? Então, o livro, ele te dá essa sensação, quando você conhece do que você fala, primeiro que você não gagueja, você fala com autoridade, as pessoas te escutam, as pessoas compreendem, te encaram como uma pessoa que sabe do assunto. Se você não conhece o assunto e começa a tentar assim conversar sobre isso sem saber meio por onde, as pessoas percebem essa insegurança, né? No fundo, o leitor que conhece, que se aprofunda nos assuntos de interesse, eles se tornam, começam a ter crédito com a sociedade, né? E então é importante por isso também, seu desenvolvimento pessoal. Por que Bill Gates, Elon Musk, Steve Jobs e outros tantos executivos, a gente não precisa nem ir para fora, aqui mesmo dentro do país, a gente tem um exemplo, vocês têm um exemplo dentro de casa, que é a Maria, são leitores vorazes, porque eles perceberam que isso é a forma deles se desenvolverem, deles terem credibilidade, deles passarem confiança no assunto que eles estão tratando e trabalhando. Uma coisa que eu ia falar, que me veio na cabeça, porque não estava no roteiro, aí me veio na cabeça, na hora que eu falei de Bill Gates, me veio a cabeça e sumiu agora. Bom, vamos passar, depois eu vejo se eu lembro. Bom, pelo visto o Alzheimer não está ajudando muito a leitura para mim, né? Mas vamos lá. Então, essa aqui a gente já passou, né? Quais são os tipos de leitura que a gente tem? Eu considero 3 grandes grupos de leitura, tá? Que eu acho importante. Pode ter gente que classifique isso de formas diferentes e coloque em mais grupos, mas assim, na minha cabeça, eu defini que são 3 grupos de leitura, 3 tipos de leitura que interessam para o desenvolvimento humano, né? São as leituras, os livros fundamentais, os livros técnicos e os relaxantes. O que isso quer dizer? Os livros fundamentais são aqueles que são importantes em qualquer época da vida, em qualquer situação. São livros que vão fundamentar o ser humano, né? a sua base de crenças, de valores, de comportamento. E esses livros todos, como autoajuda, desenvolvimento pessoal, qualidade de vida, livros de biografias de pessoas famosas, né? Livros de espiritualidade, motivacionais, filosofia, todos esses livros, eles são livros importantíssimos para fundamentar o ser humano, né? Suas crenças e valores. Luciana, os livros técnicos, uma pergunta aqui. Entraria também na parte dos fundamentais os livros didáticos? Esses eu acho que são técnicos. Depende do livro didático, né? Mas esses são mais técnicos. Esses, o que você chama de livro didático? Matérias desde o primário até... Não, esses são técnicos. Ok. Tá?
Então, os livros técnicos, a gente fala aí de livros de administração, livros de direito, finanças, medicina, idiomas, que é uma coisa importantíssima, principalmente para a literatura. O livro, a pessoa hoje em dia que não fala inglês, ela perde um mar, assim, um oceano. A gente está falando aqui dos livros que chegam no Brasil, a literatura que é traduzida para o Brasil, ela vamos dizer que ela é um rio. E você tem aí nos Estados Unidos, você tem um oceano de opções, entendeu? Porque os livros em inglês, existem muito mais livros técnicos ou fundamentais em inglês do que em português. Então, a pessoa que ainda não se deu conta de que aprender inglês é importante, é bom parar para pensar, tá? Porque está perdendo aí grandes oportunidades. Livros científicos, mídia digital, livros de... Eu leio muito livro de como escrever livros, né? Livros técnicos de literatura. Então, isso aí, os livros técnicos são aqueles livros que vão te dar uma aptidão, uma habilidades para a sua área profissional, né? Os fundamentais te dão as habilidades para a sua área pessoal, de convivência, de sociedade, de tolerância, de se relacionar com seus entes queridos, né, com o seu núcleo familiar. E os técnicos são mais voltados para a área profissional. Agora, não quer dizer que se eu sou escritora e me interesse pela área de finanças, óbvio, entendeu? Você pode ter interesse por outras áreas. Isso não quer dizer que você tenha que trabalhar com isso, mas é só para deixar classificado aí os grupos. E os livros relaxantes, que a gente está falando de livros de ficção, de romances, poesia, crônicas e contos, livros de histórias, de um modo geral, são livros relaxantes, que eu considero de extrema importância também. Eu acho que a gente precisa conciliar essas duas coisas. E eu prezo muito isso, né? De você conciliar os dois, os grupos. Você não precisa ficar só em um especificamente. Agora, quando a gente está falando de leitura, é lógico que as pessoas, elas vivem, né? Então, elas trabalham, elas estudam, elas têm que tomar conta de casa, tomar conta de filho e acabam não tendo tempo, né? Apesar do que, o tempo é relativo, né? Porque a gente, na aula passada, quando a gente falou sobre hábito de leitura, a gente deixou bem claro que se você pega 30 minutos do seu dia, divide ele em 2 ou 3 blocos, de 15 ou 10 minutos, e lê nesse tempo, 10 que seja 15 minutos de manhã quando acorda e 15 minutos à noite, você já faz uma diferença gigante na sua vida, né? Então, eu não considero quando a pessoa vira para mim e fala, eu não leio porque eu não tenho tempo, isso para mim é desculpa. Isso aí eu não quero. Ela está escrevendo para mim que eu não quero ler, porque eu acho que não existe motivo para você não ter 10 minutos de manhã para ler, ou 10 minutos antes de dormir, tá? Objetivo, isso é uma coisa impressionante, porque a gente precisa identificar, na hora que a gente vai escolher um livro para ler, a gente precisa identificar qual é o nosso objetivo naquele momento. Né? Nesse momento, qual é o meu objetivo hoje? Hoje eu quero me tornar uma pessoa melhor. Hoje eu quero ter um pouco mais de paciência com os meus filhos. Então foca nisso, foca nesse tipo de literatura. Hoje eu quero me tornar um profissional melhor. Eu quero me relacionar melhor com os meus colegas de trabalho. Então foca nisso. Hoje eu quero desenvolver minha área, quero aumentar o meu conhecimento de finanças, porque minha vida está uma bagunça financeiramente. Então, foca nisso, né? Não adianta você sair lendo tudo quanto é livro sem ter um objetivo, sem ter um foco, porque você acaba não compreendendo o conteúdo daqueles livros. Bom, então foi isso que
que eu coloquei no slide anterior. Se você quer se tornar uma pessoa melhor, foque em livros de espiritualidade, de hábitos saudáveis, de pensamento positivo, mindfulness, motivacionais, porque isso tudo vai te levar a um caminho para se tornar uma pessoa melhor. Se você quer, se o seu foco é desenvolvimento profissional, você tem aí livros técnicos da sua área, habilidades específicas, idiomas. Eu, por exemplo, eu não estou lendo livros de idiomas, mas eu tinha há 3 meses atrás, me veio à cabeça que eu queria aprender italiano. E comecei a fazer um curso de italiano online, né, do Duolingo. E eu tenho feito todos os dias. Hoje eu fiz de manhã, já era 72 dias seguidos que eu estou desenvolvendo, que eu estou realizando essas aulas. E o desenvolvimento pessoal, né, que a gente está falando de livros de autoajuda, motivacionais e de biografias de sucesso. Quando você quer desenvolver o seu lado pessoal, você quer, por exemplo, você tem um projeto de vida, eu quero me tornar, não sei, no meu caso, eu quero ser uma best-seller, né? Eu quero ser uma autora best-seller. Então, por que eu não foco a minha leitura para entender como é que os autores de best-seller chegaram aonde eles chegaram, né? Vamos tentar ler biografias desses caras para saber o que levou ele, o que eles fizeram diferente na vida para tornar o sonho realidade, né? Se você quer ser um mega empresário, por que você não lê uma biografia desses caras que já atingiram esse patamar de super empresários, né? É aí que você vai moldando as suas áreas de atuação. E essas áreas, elas mudam ao longo da vida, né? Tem uma época da vida que você quer desenvolver seu lado pessoal, seu desenvolvimento para ser uma pessoa melhor, então você foca nisso, depois você muda, você pode, isso é mutável, né? Isso aí você vai moldando ao longo da sua vida. Uma coisa que você tem que entender é que nenhuma leitura é perda de tempo, né? Toda leitura é válida. Então, assim, você lê um livro, ele não atingiu o seu objetivo, não é que você tenha que ficar com aquele pensamento assim, não, eu li esse livro, mas não adiantou para nada. Ele adianta. Se ele não adianta para o seu lado, para se desenvolver como um objetivo que você queria, ele adiantou para outra coisa. Deu um insight, uma única palavra, uma única frase de um livro de 300 páginas, às vezes pode ser uma mudança completa na sua vida, né? Então, a leitura não se desperdiça, ok? O conselho que eu dou sempre é você sempre intercalar, você sempre ler 2 livros ao mesmo tempo. Mas isso é possível? É mais do que possível, né? É lógico que a gente não está falando para você ler 2 livros técnicos ao mesmo tempo, né? Porque às vezes você acaba confundindo uma coisa com a outra, principalmente se eles forem da mesma área. Mas você conciliar a leitura fundamental ou técnica de manhã e uma relaxante à noite, eu acho que é a fórmula ideal. Uma vez eu conversando com a Maria até, ela falando que ela só lê livros técnicos, que ela é muito focada nisso, no fundamental e no técnico, que ela não lê quase livros de ficção, e acho que ela já mudou de opinião a respeito disso, pelas últimas conversas. Mas o que ela me falou, e é o que realmente acontece, é que quando você lê, por exemplo, um livro técnico à noite, primeiro que você não desempenha o papel que você deveria desempenhar, porque o livro técnico, ele é uma leitura, não é uma leitura passiva, ela é uma literatura ativa, tá? Isso aí é papo para outra aula. Mas o que eu quero dizer é que você não simplesmente abre um livro técnico e fica lendo como se estivesse lendo um romance. Você, no livro técnico, para você compreender e assimilar todo o conteúdo, você precisa fazer perguntas, você precisa se questionar, você precisa pesquisar, você precisa anotar, você precisa fazer uma série de ações para poder assimilar aquele conteúdo daquele livro da melhor maneira possível. E isso você não consegue fazer antes de dormir, por exemplo, deitada na cama. Deitada na cama, para relaxar,
o ideal é você ler um livro relaxante, um romance, um livro de poesia, uma biografia de alguém, entendeu? Alguma coisa assim que você não tenha que pensar muito. Porque o objetivo desse livro, naquele momento que você está lendo, antes de dormir, é acalmar a sua mente, é fazer com que você baixe seus batimentos cardíacos para poder ter uma noite tranquila, né? O livro fundamental e técnico, o livro fundamental até pode funcionar se você está lendo um livro de autoajuda, um livro de, digamos, O Milagre da Manhã, por exemplo, é um livro fundamental, ele até pode funcionar, mas às vezes livros fundamentais também precisam de uma ação um pouco mais forte para poder compreender todo o conteúdo. Então, realmente, a minha recomendação é técnicos e fundamentais na parte da manhã e relaxantes na parte da noite. Isso eu estou falando, gente, de 10, 15 minutos em cada um deles, diário, tá? Não é nada assim muito, um esforço muito grande, não. E uma coisa muito importante, esse livro aqui, para quem lê inglês, esse livro eu super, hiper recomendo. Ele fala sobre os princípios do sucesso. Ele, infelizmente, ele é um livro que não tem em português. Aí, comprovando mais uma vez aquilo que eu falei antes sobre as oportunidades que a gente perde quando a gente não fala inglês, tá? Ele é um livro que ele te dá um passo a passo, ele te dá são 67 princípios que você deve seguir na sua vida em diversas áreas para te levar da onde você está para onde você quer chegar, tá? Então, eu hoje estou aqui e eu quero ser uma escritora best-seller. O que eu preciso fazer para me tornar uma escritora best-seller? Ele te dá aí os princípios. E o primeiro princípio é esse: seja 100% responsável pela sua vida. Eu acho esse princípio, uma vez que você entende, compreende ele no livro, ele é o primeiro princípio. E eu acho que quando você compreende ele, você não precisa nem ler o resto do livro, porque ele é tão forte, ele é tão intenso, o que ele quer passar é o seguinte: o resultado da sua vida está nas suas mãos. Não adianta você culpei o meu chefe porque ele não me deu aquela promoção. Culpei o meu relacionamento porque o meu parceiro não é compreensível. Não existe isso. A mudança de comportamento está na sua mão. Aí, vão falar assim, sempre me falam isso. Não, mas tem coisas que você não controla. Então, por exemplo, você está indo para o trabalho, você tem uma reunião super importante que vai ser definida a sua vida, enfim, sua vida profissional. E o ônibus sofre um acidente, você chega atrasado e você perde aquela oportunidade. Você não controla isso. Ok, você não controla isso, eu concordo. Agora, o que você pode fazer para reverter situações que você não controla? Ou para gerenciar as situações que você não controla? Isso está na sua mão. Não adianta você se vitimizar numa situação onde você não tem controle e deixar isso assim, né? Eu me vitimizo porque eu não vou conseguir, porque isso não está ao meu alcance e não faço nada. Eu só fico repetindo a mesma coisa porque eu não consigo as coisas, porque a sorte não está do meu lado, porque as coisas não funcionam como deveriam ser, porque fulano tem culpa e Beltrano tem a outra culpa. Então, seja 100% responsável pela sua vida. Isso quer dizer que as ações que você toma hoje, ou a vida que você tem hoje, é o reflexo das ações que você tomou lá atrás, né? Então, se eu quero me tornar uma autora best-seller, eu tenho que estudar para isso, eu tenho que trabalhar para isso. Não adianta eu ficar sentada em casa achando que somente escrevendo um dia alguém vai ler o meu livro e vai falar assim: uau, que livro maravilhoso, eu vou representar essa autora. O mundo não é assim, né? O mundo não é assim.
Então, se eu quero me tornar uma autora best-seller, eu preciso entender qual é o trajeto que me vai levar até o meu objetivo. E isso só depende de cada um, tá? Isso aqui, gente, não estava no meu roteiro inicial, mas foi uma colaboradora, eu acho, da Microlinks, que sugeriu, né, já que o assunto era leitura. Eu não sei se todos vocês conhecem e sabem quem foi a Anne Frank, mas existe se vocês quiserem copiar aí esse link, ele é um tour virtual no Museu Anne Frank que tem em Amsterdã. E ele é bem interessante, eu entrei nele para dar uma olhada, você clica nele e você já entra direto na sala onde era a porta de entrada do esconderijo de Anne Frank, né, e da família dela. Então, isso aí é nesse tempo aí de quarentena, um programa diferente para ser feito, né? E ele o site está todo em inglês, mas existem diversos sites em português onde conta a história de Anne Frank. Eu acho que dá tempo, né? Ou não sei se tem perguntas, se querem partir para perguntas ou se querem que eu fale sobre as diferenças de Kindle, de livros de papel e de audiobook. O que o pessoal está... Bom, tem aqui alguns comentários. Não são necessariamente perguntas, mas fizeram bastante comentários. O José Roberto falou que ele está se adaptando para ler antes de sair de casa para o trabalho. Ele se sente muito bem e isso estimula ele bastante. A Maria falou que foi uma grande dica para ela. E o Zé Roberto, de novo, estou lendo sobre espiritualidade e já estou partindo para ficção. Valeu a dica. E o Bruno Pereira, que é do Largo do Machado, ele disse que ainda vai começar a ler. Então, Bruno, não perde tempo, porque cada dia que passa a gente depois se arrepende, tá? Eu não sei, Bruno, se você estava na nossa aula da semana passada, que eu falei sobre diversas ferramentas para criar o hábito de leitura, mas se você quiser, você pode entrar em contato direto comigo, eu te dou algumas dicas, tá? É muito importante você começar a criar o hábito, sim, da leitura. Isso vai fazer muito bem para você. Para quem quiser copiar, o link da história aí do segredo da Anne Frank está no chat, é só copiar e colar no navegador na hora que vocês quiserem. Falando em link, já que estamos nos destinando ao final da brincadeira, né, Luciana? Querem que fale rapidinho do Kindle e do livro impresso e do audiobook? Fala aí que depois eu encerro a gravação. Obrigado. Vamos lá. Eu gosto de ter sempre isso em todas as lives e palestras que eu dou a respeito dessas 3 formas de se informar, né? Porque eu acho muito interessante. O Kindle é uma coisa nova no Brasil, o audiobook mais ainda, né? Então, as pessoas ainda têm muitas dúvidas, né? Uma coisa importante a respeito do Kindle. O Kindle, você não precisa ter o aparelhinho. Desculpa, saí aqui igual um fantasma. O Kindle, você não precisa ter o aparelho, tá? Você pode ter o aplicativo do Kindle no seu celular ou no tablet, que ele funciona igualmente, ok? Então, vamos lá. Quais são as vantagens e desvantagens que eu, né, ao longo dos anos que venho estudando e por experiência própria também, né? Dos livros impressos. O livro impresso ainda tem muito aquele romancismo, né, de pegar no livro, cheirar o papel, de sentir a textura do papel. O cheiro de livro novo ainda é fascinante para muita gente. Então ainda tem muito essa coisa de melancolia, né, com um objeto na mão. Eu acho que isso é a maior parte das pessoas que são avessas a ler pelo Kindle sempre teclam essa mesma frase aí. Eu acho que o livro físico ele te dá uma visibilidade melhor
de onde você está no livro, né? Eu acho que isso é bacana. Você sabe, você às vezes lê um personagem e você não lembra, ai, putz, mas quem é essa pessoa que é aqui mesmo, que eu não sei, ele apareceu e eu não me lembro quem ele é, você vai rapidinho lá e encontra com muito mais facilidade. E fora o que também, que não tem nada melhor do que cheiro de livro novo, né? Pois é, pois é. Isso ainda é imagens, né? As anotações, você faz anotação com muito mais praticidade tendo o livro, apesar do que o Kindle te dá essa opção de fazer anotações também. E o prazer. Quem gosta de livro e ponto final. Não tem que te explicar a respeito disso. Quais são as desvantagens que eu considero do livro físico? Eu acho que eles ocupam muito espaço dentro de casa, né? E cada vez mais a gente vive em espaços menores. Então, eu acho que a gente armazenar uma quantidade gigante de livros, às vezes, torna-se uma loucura, né? Se você não tem uma biblioteca em casa, não esquece, porque realmente ocupa muito espaço você ter muito livro. E o peso, você carregar um livro para cima e para baixo, isso acaba desestimulando a leitura ao longo do dia. Porque você poderia estar numa fila de banco, você está esperando uma consulta médica, você com um Kindle você consegue adiantar 2, 3 páginas naquele momento. E com o livro, você não vai ficar andando com o livro na sua bolsa o dia inteiro, né? Tem gente que anda, mas é muito mais difícil, né? Digamos que é muito menos prático. No caso do Kindle, qual a vantagem? Você tem uma biblioteca de dezenas, centenas de livros na palma da sua mão, aqui. Então, aqui eu abro, eu tenho 35 livros não lidos, porque eu vou comprando os livros, eu vou baixando os livros, eu fico muito atenta a promoções na Amazon, porque me aparece, como eu sou cadastrada na Amazon por causa do Kindle, me aparece, vira e mexe, me aparece e-mails de livros a custo zero. E eu vou baixando, me interessa, eu baixando. Também não baixo aleatoriamente, né? Se o livro me interessa, eu baixo ele. E você tem uma biblioteca infinitamente maior na palma da mão. Então, acho que isso é uma grande vantagem. O peso, obviamente, porque você está falando de um aparelho que não pesa nada. Você também pode destacar passagens no texto, fazer marcações, e uma vantagem muito legal, muito bacana do Kindle é que você pode marcar e mandar isso por e-mail para alguém. Então, para alguém da sua equipe, alguma passagem de um livro motivacional que você quer estimular, você manda por e-mail para algumas pessoas e isso eu acho muito bacana. A facilidade da compra. Você, com um toque, você tem o livro na sua mão. Né? Você não precisa sair para ir numa biblioteca, numa livraria e procurar, você não tem um deslocamento, você com um simples toque você compra o livro. E ele se comunica com outros dispositivos. Então, por exemplo, eu não saio com o meu Kindle o dia inteiro, né, quando eu vou fazer as coisas, mas se eu tenho oportunidade de ler em algum momento do dia que eu estou esperando e eu tenho oportunidade de ler, eu leio pelo meu celular, pelo aplicativo. E eles se comunicam. Então, quando livro, porque eu já li no outro dispositivo, eu digo que sim e ele já avança. Então, assim, eles se comunicam e eu acho isso bem bacana. As desvantagens. Eu acho que ele ainda é um livro muito difícil de você avançar e voltar, caso você queira rever alguma coisa. Eu acho isso do Kindle realmente muito ruim. E, às vezes, você até se perde na página que você está, porque você tem que apertar do lado direito para avançar e do lado esquerdo para voltar. Mas, às vezes, eu não sei porque eu aperto meio para o meio e ele avança e eu queria voltar. Então, assim, ele, às vezes, você acaba se perdendo um pouquinho. E eu acho que é isso, você não conseguir visualizar as notas que você fez de forma tão visual, porque o post-it que você bota, né, no livro físico, você visualmente você sabe aonde está marcado aquela passagem que você ficou de rever. E eu acho que isso no Kindle ainda, não que você não consiga, mas ele não é tão amigável quanto o livro físico. E rapidamente aqui no áudio,
O audiobook, ele tem você escutando livros, você consegue fazer outras coisas. Então, acho que isso é uma vantagem muito boa. Você está caminhando, está escutando um livro, né? Ao invés de caminhar escutando música. Tudo bem, também é bacana, mas às vezes você está atrasado em alguma leitura, quer conhecer alguma coisa, você já faz isso lendo, já faz duas tarefas num único momento. Você pode acelerar o ritmo da leitura, porque ele tem a função de ler com uma velocidade um pouco maior. Então, você acelera o ritmo do livro também. E você tem o mesmo grau de aprendizagem que um livro normal, né? Então, assim, essa fantasia de dizer que o audiobook não é tão eficiente quanto um livro normal, isso é bobagem. Porque se você prestar atenção, ele atinge o objetivo como se você estivesse lendo um livro físico ou pelo Kindle. As desvantagens. Ele não desenvolve o aprendizado da escrita, porque você só escuta. Então, ainda mais na língua portuguesa, que você tem o uso de C cedilha, 2 S's, que muitas vezes as pessoas se confundem. O livro lido, você consegue desenvolver muito melhor o seu vocabulário e a sua escrita em função do livro lido, né? O escutado, você não tem essa opção. Ainda são muito poucas as obras traduzidas. Como é uma tecnologia muito nova ainda no Brasil, não são todos os livros que têm essa opção. As editoras ainda estão nesse processo de criar os audiobooks, né? Eu acho que isso é uma curva exponencial. Um dia a gente vai atingir um patamar legal, mas por enquanto ainda são poucas as obras traduzidas. E as chances, uma desvantagem muito grande, é a chance de você se distrair com outra tarefa que você esteja fazendo, né? Se o livro não está interessante ou você não está no momento bom para escutar, a chance de você dar uma viajada é bem alta. Então, essa é uma desvantagem também. Aí fica o final da apresentação. Espero que eu tenha esclarecido aí algumas dúvidas e tenha dado uns insights para vocês. Aqui eu tenho minhas redes sociais. Quem quiser me seguir, eu tenho semanalmente, eu posto contos e crônicas através do meu blog, né, do meu website, e no Instagram eu faço os contos narrados e as crônicas narradas, né, vídeos. YouTube também, com vídeos no YouTube, enfim. Aí tem minhas redes sociais para quem quiser me seguir. E os livros também, meus livros que são romance policial, que estão à venda na Amazon. Eu queria aqui, Alexandre, fazer presentear quem está assistindo. Quem quiser, eu tenho um conto escrito e que não foi publicado ainda. Eu estou em processo para publicar ele, um e-book pequeno na Amazon. E eu estou oferecendo esse e-book de graça para vocês. Quem quiser, me manda um direct lá no Instagram que eu mando para vocês com o maior prazer, para conhecerem o meu trabalho. Perfeito. Agora eu vou parar aqui a gravação.